Então, boa noite a todos. Estamos aqui no curso básico 2 de quinta-feira do GEMB. Vamos iniciar a nossa aula, então. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo por mais uma semana, por todas as coisas boas que nos têm acontecido, até pelas coisas ruins que de alguma forma nos servem para o nosso aprendizado, para que possamos fazer algumas reflexões que antes não tínhamos feito. E nesse momento de alegria de estarmos aqui todos juntos, vamos convidando a Ana Souza para fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechando nossos olhos, acalmando nossos corações para iniciarmos nossa prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, pedimos a vós que abram nossos corações e nossas mentes para as lições que serão passadas essa noite. Que nossos mestres sejam inspirados na transmissão de novos conhecimentos. Que possamos entender e colocar em prática todos os ensinamentos dessa aula. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. E André ainda não chegou, né? Então, acho que Val. Val, né? Tá postos aí, Val? Sim. Já abriu o microfone. Aí sim. Você vai compartilhar, Lucy? Vamos lá. Penúltima aula do semestre, não? Meu tio te falando. Isso mesmo, meu tio. Estamos aí na penúltima aula, né? E a semana que vem vai ter a última, que nós vamos falar aí sobre a lei do trabalho e a lei da reprodução. Depois vem umas férias aí de julho inteiro, né? É um mês de férias. E depois voltamos aí em agosto. Parece que depois que voltarmos tem mais uma aula e depois já é a prova. É isso mesmo. Então vocês têm aí um pouquinho mais, um mês e meio aí, vamos dizer, para ler. Acho que não dá isso, um mês e uma semana, vai, para ler o livro. Não, um mês e 2 semanas, porque tem mais um aí. Isso aí. Pode fazer a leitura? Pode começar. Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas. Em séculos de experiências incessantes, o espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação, tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina... A criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa, não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção
É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Legal. Quer comentar alguma coisa, Val, ou quer passar? Eu achei bem interessante o texto, me fez refletir até coisas da minha vida, assim. Eu acho, assim, o que eu entendi do texto é que a gente tem sempre que se questionar sobre o nosso trabalho, né? O que a gente está fazendo no dia a dia, nossas atividades, para ver se isso está atendendo só ao nosso interesse de uma forma mundana ou se isso está trazendo um bem para os outros, né? Para a humanidade. E se a gente realmente está fazendo essas tarefas com dedicação, com amor e com qualidade, né? Em qualquer coisa que a gente faz. Foi isso que eu entendi desse texto. Você pegou a essência do texto, isso mesmo. Legal, bem legal. Isso mesmo, Val. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria. Vamos lá, Eu Tati. entendo assim que a gente está sempre no limite, né? A gente está sempre no meio. Tem tanto os apelos espirituais, né? Dos espíritos amigos que estão aí para nos ajudar, para nos mostrar o caminho da luz, né? Os nossos conhecimentos, as coisas elevadas que a gente faz, mas também, por outro lado, tem sempre um apego inferior, né? Tem sempre o apego material, o apego das paixões, e a gente fica ali no limite, e a gente tem que, a todo momento, escolher o que a gente quer da vida, né? A gente quer tá pretendendo se elevar a cada momento, ou a gente vai ficar tropicando o tempo todo nos apelos inferiores, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar avaliando a cada minuto, em cada processo, em cada conhecimento, em cada trabalho, cada vez que a gente sofre uma contrariedade. E aí, o que a gente vai se apegar? Ao superior ou ao inferior, né? É uma escolha de todo momento. Sim, sim, Isso é, aí. é isso mesmo, né? Todos os trabalhos têm esses desafios aí, né? Bem interessante. Legal. Que mais? Mais alguém? Chamou alguma coisa que a gente não tinha prestado atenção? Percebeu em alguma forma de ver que a gente ainda não viu? Eu achei interessante como, primeiro, que eu amo desde o amo Golden. Ah! Mas Meu não comentário. é, é misturado, é misturado. Ah, Vamos lá. é mix? Ah, melhor ainda. É um mix. Melhor ainda. Vamos lá. Melhor é mais legal. Eu gostei dessa posição da reflexão, da gente questionar o tempo todo, né? O que nós estamos fazendo? Qual é o propósito? Aí me faz lembrar daquela parábola do lobo, o lobo ruim e o lobo mau, né? O lobo bom e o lobo mau, né? Que nós temos dentro de nós mesmos. O que você age no dia a dia, nem sempre você faz na questão da evolução, né? Não tá, nem sempre que você promove é algo que é caridoso, que está nas boas novas. Às vezes você está sendo alimentado por pensamentos mundanos e você não tem ideia. Mas muitas vezes você acaba fazendo, por exemplo, um ato de caridade moral e você nem sabe, você vai perceber depois que você ajudou alguém, né? Então, esse questionamento da reflexão é muito importante a gente lembrar como espírita, né? Quando você for praticar um ato, pense melhor. O que você está fazendo? É para você ou é para outros? Acho que é isso. Sim, tem várias coisas, né? Que nem essa situação, né? Você está trabalhando, todo o trabalho dignifica, né? Mas a questão é, como você está trabalhando? Você está guardando todo o trabalho para você? Ou você está ajudando com caridade aquela pessoa que está com dificuldade? Tem gente, né, que às vezes guarda o trabalho porque não quer ser mandado embora e fica guardando aquilo só para ele, para poder garantir o trabalho. E daí não dá oportunidade às pessoas que chegam e a pessoa que chega fica perdida, né? E a outra não tá nem aí, né? Falta com caridade. Chega, é tão ruim às vezes a gente chegar no trabalho, falta com empatia. Quem que gosta de chegar num trabalho e ser recebido assim, né? E todo mundo que não quer que se aprenda, não te dá bola, né? Então,
essas questões todas aí, né? Como você é? Você é um companheiro, você trabalha aí levando alegria, compreensão para todos, né? Ajudando. Tem todas essas questões aí a ser levadas, né? Então, trabalhar, né? Muitos trabalham. Agora, como você trabalha, né? É justamente essa questão aí que vocês todos falaram um pouquinho aí muito bem, e não tem muito a complementar, né? Você trabalha aí, né, ligado a, que nem o Matheus falou, a pensamentos ruins, né, desejando que a outra pessoa se dê mal para você se dar bem, puxar tapete, né? Tem gente que adora puxar tapete. Tem essas coisas que a gente vê, né, o tempo todo. E todo serviço, todo trabalho é edificante. Nós vamos falar mais disso na próxima aula. Mas são essas questões aí. Você quer complementar? Tem a parte da inveja, dos ciúmes, né? Inveja, isso tem de monte, né? As pessoas têm que tentar, se tem esses sentimentos, que nem vocês falaram, né? Dos sentimentos que acontecem, acho que foi o Matheus também que falou, né? De como que você está levando esses sentimentos, ou acho que foi a Kátia. Então, essa questão, né? Se você está com inveja, né? Por que você está sentindo isso? A gente tem que olhar para dentro da gente, né? Que coisa feia isso que eu estou sentindo, né? Inveja. Por que que eu vou sentir isso? Eu vou trabalhar para poder, né, ser um bom profissional, vou aprender, né? Não tem essa questão de, né, inveja da pessoa, assim, né? Então, tem todas essas questões aí, os ciúmes, né? Isso, a gente tem que Ciúme, o entender. orgulho, o medo de perder Orgulho, a posição, né? Então, se eu isso, não vou ensinar porque vai pegar meu lugar. exatamente. Muita... Não, e tem essas coisinhas, Nossa, eu me deparo com essa situação todo dia no trabalho. Não posso é, ensinar porque senão alguém vai saber mais que eu. então. exatamente. Então. Essa outra questão de, o chefe gosta mais dele do que de mim. Umas coisas, umas disputinhas bestas, né? Umas coisas bem assim, primitivas, né? A gente tem ainda. Então a gente tem que tentar, né, levar, né, essas questões aí, de sair dessas coisas pequenas aí. E sim trabalhar aí em equipe, ajudando o próximo, fazer e colocar a máxima de Jesus em tudo, né? No trabalho não poderia ser diferente. Fazer o próximo que gostaríamos que fizesse conosco, né, Luci? Exatamente. Eu ia complementar só com uma colocação bem pequena, que eu agradeço super a sua fala e também a do Matheus, porque eu ouvi a leitura e aí vocês puxaram um gancho que eu estava faltando entender, assim, que é muito que eu acabei de ver de novo aqui no texto, a primeira fala, que a gente está falando do campo do trabalho. Eu fiquei muito na parte da vibração, da energia que a gente está e o que a gente está fazendo, sabe? Mas por Também. que eu achei interessante é que justamente nesse momento, a mensagem fez muito sentido para mim, porque justamente nesse momento eu tô meio que bifurcada nesse assunto, né? Eu ajo de forma super positiva no meu trabalho, eu sou considerada a pessoa mais feliz que trabalha ali, porque eu falo, cara, trabalho já, pela essência da palavra, é trabalho, todo mundo sabe o significado. Então, se a gente não puder fazer do nosso dia um dia mais feliz, vibrar numa energia diferente, que será de nós, né? E eu sou muito rechaçada por isso, né? Ai, porque como você consegue ser feliz, ou como você consegue ficar bem, e quando eu faço ações para o bem comum, as pessoas me criticam, mas como assim? Como que você está fazendo isso para ajudar o outro? Você está se ferrando? Eu falei, gente, assim, eu acho que só reforça o meu ponto, que é, cara, eu tenho que fazer a minha parte. Se os outros vão fazer, se eles não fazem, se a gente colhe pelo que a gente tanto aprende aqui, a gente estuda toda quinta-feira, aprende nos livros, aprende no Evangelho, é que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que plantar a nossa semente, e essa semente é que vai ser a nossa colheita, né? E não o reflexo da ação do outro, né? Mas é muito difícil. É muito difícil, porque você ouve a pressão externa sempre falando o contrário, sabe? Então, eu só agradeço, óbvio, a Deus toda Sim. quinta-feira, porque eu sempre aprendo uma coisa melhor e a mensagem veio assim para me dar um puxãozinho, sabe? Olha, lembra que a sua vibração tem que ficar para o bem sempre, entende? E às vezes, por que não fazer a parte do outro também? Às vezes o outro está atrapalhado, a gente pega e isso é caridade. Ajudar, né? Ajuda. Exatamente. Exato. Mas as pessoas reclamam, fulano não faz. A gente não sabe às vezes, né? Às vezes a pessoa está, às vezes, atrapalhado, sem condição. Isso aí. Muito bom. Legal.
Então tá Então, bom. podemos continuar? Ou mais alguém Podemos. quer colocar alguma coisa? Então, vamos lá, né? Então, a gente vai falar aqui sobre, no Livro dos Espíritos, do terceiro livro, das leis morais. Na verdade, elas são 11, né? 11 ou 12, mas a gente vai falar hoje da lei divina e da lei natural. Depois, na próxima aula, vai ser a lei do trabalho e da reprodução, e vai ter mais uma aula que vai falar da lei da conservação e da destruição. Mas aí a gente ainda tem a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, da liberdade, a lei da justiça e do amor, da caridade, e a lei da moral, da perfeição moral. Então, tudo isso está no terceiro livro que compõe o Livro dos Espíritos. Pessoal, eu acho que o resto das leis continua no ano que vem. A gente dá uma pausa, nós vamos ver o livro Céu e Inferno, mais no segundo semestre, e aí continua as leis no básico 2. Então, eu acho que lá, eu não tenho certeza, Básico mas... 3, né? Desculpa, pessoal, básico 3. Olha eu rebaixando vocês, não, pelo amor de Deus. Então, lá no básico 3 termina o resto das leis, ok? Então, vamos lá. Então, o que são leis, né? É um conjunto de normas obrigatórias para a preservação do indivíduo, da família ou de uma sociedade. Compõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a elas sob pena de sanções. Modificam-se de acordo com a evolução da sociedade e refletem a cultura e as necessidades sociais de uma comunidade. Então, está aí, assim, as leis que vão surgindo, né? Antigamente a gente só ouvia falar no Código Civil, no Código Penal, hoje já tem tantas outras leis por aí, lei de condomínio, lei de preservação do meio ambiente, e vai de acordo com que a sociedade vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo, então tem-se a necessidade de criar novas leis. Acho que até aí. E quais são as leis mais antigas que tem? Aí a gente tem o Código de Hammurabi, que é uma compilação de 282 leis que foi criada na Mesopotâmia por volta do século XVIII a.C., pelo rei Hammurabi, que era aquela lei de Italião, né? Que a gente até já comentou aqui em outras aulas. E Moisés, que foi em 1250 a.C., que recebeu os 10 mandamentos. E depois ele compilou em cerca de mais 600 leis, que está lá todos no Deuteronômio. Quais são as características da lei natural? Então, a gente tem as leis físicas, que elas regulam os movimentos e as relações da matéria, que são objetos de estudo e compreensão da ciência. Aí a gente inclui todas as ciências, a química, a geografia, a física, a metafísica, a astrofísica e matemática, e todas as ciências que se tem. Travou para todo mundo? Ou só para mim? Passou, Sim, Para mim também Está travado. travou. Para mim também. A mim também. Não, eu acho que não está travado. Eu acho que a Lucy que deu. A Lucy caiu, né? Ah, A você Lucy- caiu. A Lucy caiu. Acho que é isso. Vamos. Tem gente aí que falou que está travando direto. Vamos esperar ver se a Lucy volta e continua. Ela caiu mesmo? Não está aqui no meio das pessoas? Não, acho que ela caiu sim. Parece. Tem que botar no aguardar. Como vocês estão quietinhos?
Põe uma música de elevador aí, Elcio. É verdade, né? Pior que eu nem tenho uma aqui pronta. Deixa eu perguntar aqui para ela como é que tá. Espera um pouquinho, vou perguntar aqui no Uhum. WhatsApp. Oi, Lucy. Tudo bem aí? Ah, voltou. Não, não voltou. É a Elaine que apareceu aí. Vamos ver. Será que caiu a luz lá? Ó, porque ela nem tá olhando o WhatsApp. Pode ter caído a luz lá, né? Bom, então assim, enquanto ela volta aí, né, falando um pouquinho sobre essas leis, né, total, de uma forma mais global. Essas leis são leis que os espíritos trazem para a gente aí no livro terceiro, que são as leis imutáveis, né, de Deus. O que significa isso? Que são leis que regem todo o universo e talvez os multiversos aí que possam existir, e essas são imutáveis. Aquelas que a Lucy falou antes, né, do Código de Hammurabi, de Moisés, essas leis humanas, elas mudam. Mas essas leis que a Lucy está falando, né, que são as leis naturais, elas são as leis de Deus e não mudam nunca. Elas agem em todo local, em todos os universos. A Lucy acabou de me responder aqui, falou que a internet está muito ruim. Ok, estamos esperando você aqui. Então, então é muito interessante, porque... Boa noite. Deu problema no meu Zoom. Tudo bem, acontece, Elaine. Seja bem-vinda. Então é importante saber que essas leis, elas regem em todo mundo. Então, por exemplo, qualquer lei dessas, 10 ou 11, se você for em Marte, se você for em Júpiter, Saturno, Urano, qualquer planeta ou outros planetas do sistema solar, essas leis vão estar valendo, tá? Porque são leis que os espíritos trazem, universais, né? E que não imutáveis. Então, elas valem no universo inteirinho. Realmente ela não está entrando, né? Ou entrou? Entrou? Não. Não. Não, nem apareceu aqui. Ai, meu Deus do céu. Complicado. Ah, mas também entrou sim, Elcio. Entrou? Entrou. Mas eu não aprovei ela aqui. Tá como educador. Ah, é porque ela entra direto, é verdade. Isso. Você entrou, Lucy? Tudo bem aí? Tá aparecendo tá. aí para vocês? Tá, só executar e continuar. Tá. Ok. Então, aqui... Esse aqui vocês ouviram, gente? Sim, Até aí tudo bem? sim. Não, é melhor você ler o slide inteiro, esse slide inteiro, se explicar. Então volta lá. Eu acho que a gente parou no segundo item das físicas. No segundo item das físicas. Ah, tá. Então, assim, as leis físicas, elas vão regular todos os movimentos com relação à matéria. E é objeto de estudo das ciências, né? Então, a gente vai ter todas as ciências aí, matemática, astrofísica, geografia, a biologia, as áreas da medicina. Então, são todas as ciências que a gente tem. Então, se a gente for observar o que a sociedade já evoluiu e o que a ciência tem hoje, então a gente já evoluiu muito, né? E tem as leis morais, que são essas que vão interessar para nós aqui, que é referente à relação do homem com Deus e com o seu semelhante, e contém as regras da vida e das almas, e as da alma, né? Ou do espírito. Aí a gente vai ter lá o que se deve entender por lei natural. É a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer ou não fazer. E ele se torna infeliz quando dela se afasta.
Ou seja, quando a gente entende o que é a lei de Deus, o que é essa lei divina, e a gente realmente procura fazer da melhor forma, a gente vai ser feliz. Mas quando a gente se afasta dela, aí vai ter a nossa infelicidade. Porque Jesus veio aqui implantar a lei do amor. Então, se a gente, vamos dizer assim, observar todos os ensinamentos dele e procurar fazer, a gente vai ser uma pessoa feliz. E é nessas pequenas coisas, como estava falando na harmonização, que a gente vai perceber a felicidade. É você estar bem no trabalho, é você estar bem na sua casa, na escola, no seu dia a dia. Porque a felicidade é relativa, a gente sabe disso, né? Então, não adianta a gente querer ser feliz eternamente, que não vai ser. Para a gente chegar a essa felicidade, a gente vai ter que caminhar muito, ainda vai ter que ter muitas reencarnações para poder chegar. Deus não se engana. São os homens que são obrigados a mudar as suas leis, porque são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral é fundamentada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, em qualquer lugar do universo, o que vai prevalecer são as leis divinas. As leis que o homem faz, elas se tornam imperfeitas. Por quê? Primeiro que nós já fomos criados ignorantes e imperfeitos. Então, não vai existir lei humana perfeita, porque a sociedade vai evoluindo e você vai também ter que ir adaptando essas leis à época que a gente vive. Tudo bem até aí? Tudo bem. Ó, todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Por quê? Vai depender da evolução de cada um de nós, da aceitação dessas leis. E a lei de Deus está gravada na consciência. Então, como foi formada a consciência, né? No reino que a gente já estudou, né? No reino mineral, a gente teve a atração, no vegetal teve a sensação, no animal o instinto e no hominal teve a razão e o livre-arbítrio. Aí a gente cria a consciência. E Jesus veio falando, né? Eu não vim destruir a lei. Então, Oliveira falou, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo de 17 a 18. Então, ele não veio destruir a lei de Deus, até porque a lei divina já existia. Ele veio dar cumprimento a ela. Ele veio, que ele já tinha um ambiente, vamos dizer assim, preparado por Deus para ele poder vir, para ele dar continuidade a essas leis de Deus. E como ele fala, a terra e o céu não passarão até que se cumpra a lei. Então, nós vamos ter que evoluir muito ainda para cumprir a lei divina. E aí a gente teve 3 revelações com relação às leis, né? Então, a gente teve Moisés, que na lei mosaica tem 2 partes distintas, que é a lei de Deus, que foi a promulgação dos 10 mandamentos, né? Que são imutável, invariável, está lá, são os 10 mandamentos que Deus deu, né? E esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso o mesmo caráter, um
caráter divino. E a lei civil ou disciplinar, que foi estabelecida por Moisés, apropriada aos costumes e ao caráter do povo da época, né? Porque era um povo completamente sem regras, vamos dizer assim. Então, Moisés, a partir da lei de Deus, ele já foi colocando uma lei divina para poder orientar o povo, né? Porque ninguém obedecia, não tinha regras, não tinha os costumes, qualquer um fazia do jeito que queria. Então, Moisés, ele disciplinou esse pessoal, né? O povo na época. Está no Evangelho, no capítulo 1, no item 1 e 2. Depois veio Jesus, né, o Cristo, ele veio desenvolver a lei divina e dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento do homem. Então, assim, naquela época, o homem já tinha um entendimento que ele poderia já começar a desenvolver a lei divina. Jesus não foi simplesmente um legislador moralista, né? Ele não veio aqui para dar lição de moral para todo mundo. Ele veio simplesmente desenvolver essa lei. Tanto que ele não julgou ninguém, ele não brigava com ninguém, ele não discutia com ninguém, né? Ele simplesmente mostrava, através dos fatos, né? E baseado na lei divina, as atitudes das pessoas. A sua autoridade vinha da natureza do seu espírito e da sua missão, que era uma missão divina, né? Ele veio ensinar que a verdadeira vida não está na terra. E para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que as novas leis e os novos caminhos viessem dar-nos a chave. E essas ideias não poderiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito do homem. A ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento do desenvolvimento dessas ideias. Então, as coisas vão acontecendo de acordo com o desenvolvimento moral dos tempos, né? Das pessoas, das épocas que vão acontecendo. Por isso que sempre já vieram, vêm e provavelmente virão mensageiros de Deus, né, para poder ir preparando o ambiente para outras descobertas, outras orientações que vão vir por aí ainda. E aí veio o Espiritismo, uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e sua relação com o mundo material. E essas relações que Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram inelegíveis ou foram falsamente interpretadas. Então, já naquela época, muitas coisas eram interpretadas de acordo com o que se achavam que era, né? Mas através do Espiritismo, que é uma ciência também que veio mostrar essa relação do mundo material e do mundo espiritual, e que Allan Kardec ele simplesmente codificou, né? Por isso que se chama Espiritismo, porque vem dos espíritos que foram orientados, né, a ajudar o Kardec a desenvolver tudo isso. E o próprio Kardec fala que ainda virão muitas descobertas irão aparecer ainda, né? E se a gente que estuda a doutrina, percebe que dentro da doutrina já evoluiu muita coisa. Então, ainda vai evoluir mais, né? Porque aí vai o amadurecimento, né, do homem moral e espiritualmente, vai acontecendo intelectualmente também, que vão caminhando para esse desenvolvimento todo.
ainda no conhecimento das leis naturais, em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Está no livro dos Espíritos. Então, a lei divina foi Moisés que recebeu, né? E o que fazer? A pergunta, né? Então, aí veio Jesus com o amor divino, né? Que é a lei do amor. Como fazer? E veio o Espiritismo com a verdade divina. Por que fazer? Então, são perguntas que a gente pode fazer que vai ter as respostas nessas três, vamos dizer assim, entidades, que o Moisés, por que ele teve que fazer todo aquele processo de organizar a sociedade. Jesus veio para mostrar como que você vai fazer toda essa evolução, e o Espiritismo vem explicar por que você tem que... o porquê de situações que acontecem, né? Para poder esclarecer as pessoas. Então, assim, aquela história, você acredita em Deus? Acredita, mas por que você acredita? Você acredita em Jesus? Mas por que você acredita em Jesus? Então, é uma fé raciocinada. Então, algo que ele vai desenvolvendo através do Evangelho e mostrando o porquê das coisas divinas, das coisas naturais, da evolução que se tem a humanidade. Tudo bem até aí, gente? Tem Tudo bem. Coisa. Examinem os espíritos. Isso está lá em João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Então, os falsos profetas, que também está lá nas leis naturais, né? Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíam a si mesmo, por ambição, uma missão que não tinham. Então, desde a época que existia o homem, vamos dizer assim, sempre houve essas pessoas que se acham no direito de assumir alguma missão no intuito de, vamos dizer assim, enganar aquelas pessoas mais simples que não têm conhecimento. Então, isso existe desde sempre, né? Então, são pessoas que muitas vezes pode até ter algum dom, né? Mas acaba levando isso para um lado não sério. Então, o verdadeiro profeta é o homem de bem inspirado por Deus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade da Terra. Então, Jesus é o nosso mestre e nosso guia. Então, se ele é guia, ele é o que a gente deve seguir. São os ensinamentos que ele deixou. Isso que nós temos que seguir. Assim como as pessoas que têm o dom, né, da profecia. Aí, na epístola de João, no capítulo 1, na primeira epístola, ele fala: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito, muito, muito cuidado, e vocês vão ver isso mais aprofundado a partir do básico 3, e principalmente no mediúnico, essa relação dos falsos profetas.
o que são. A gente não pode simplesmente acreditar em tudo que se ouve ou se fala. Não é porque alguém falou que foi Bezerra de Menezes que escreveu alguma carta falando alguma coisa que a gente tem que acreditar, mas é como João fala, examine os espíritos. Aí os falsos profetas. A gente tem aqueles que são cegos, e esses cegos que a gente entende é os cegos de conhecimento, né? Que acaba levando outras pessoas, carregando outras pessoas para essa cegueira. E muitas vezes acabam caindo em processos bastante difíceis. Tem aqueles que se vestem de ovelha, né, de cordeiro, mas na verdade acaba sendo lobos. Tem aqueles que conhecem-se, né, a árvore pelos frutos, que acabam plantando no coração das pessoas situações que, na verdade, não são reais, né, não são corretas, usam os ensinamentos de Jesus para outros fins, e tem os falsos profetas da erraticidade, né, que ficam conversando na orelha dos obsediados para falar ou para induzir, fazer coisas que não são corretas. E aí na Bíblia a gente tem vários, né? Textos que falam a respeito dos falsos profetas, né? Está em João, Mateus, Marcos, né? João de novo, Timóteo. Então, tem bastante coisa falando a respeito deles. Mas acho que a gente vai ter uma aula em agosto a respeito dos falsos profetas também. Tudo bem até aí? É isso mesmo. Tudo bem. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos estudar ele, vai ter uma aula disso. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de todos. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Então, a verdade vai sempre sendo colocada aos poucos para nós. Se na época de Jesus ele tivesse falado tudo o que foi falado para Kardec, provavelmente ninguém entenderia. Então, primeiro ele precisou explicar algumas coisas, deixar algumas coisas assim entre linhas, para depois isso ser revelado. E é assim que funciona. Aos poucos vai sendo colocado essa verdade para a humanidade, para não criar às vezes até um trauma muito grande, uma fusão muito desesperada do povo, porque são verdades que têm que ser feitas aos poucos, né? Tem que ser contando devagarzinho para as pessoas poderem entender. É como Jesus falava, por parábolas, porque ali ele conseguia explicar para as pessoas e essas pessoas entendiam, como entendem hoje, muitas coisas que foram faladas na época, que hoje são explicadas de uma forma bastante clara. E assim que é feito. Porque os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que se ensinam hoje. E aí, assim, eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente pode compreender pelo seu ensinamento
mesmo incompleto, preparam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Então, tudo é muito bem preparado pela espiritualidade. Jesus, como governador desse planeta, e se a gente pegar a aula que a gente falou sobre a gênese planetária, foi muito bem elaborado, muito bem trabalhado, tudo, para tudo ser colocado no seu devido tempo. As explicações no seu devido tempo. Então, de tempos em tempos, realmente vão surgir algum ou algumas pessoas que vão colocar esses ensinamentos de Jesus sempre de uma forma muito, muito clara para todos nós. Na nossa época teve Chico Xavier, né? Tem o Divaldo e tantos outros aí, que eles vão começando a fazer um trabalho que vai frutificando. E é isso que vai multiplicando essas sementes, que vai dando os conhecimentos através da orientação da espiritualidade, e essas pessoas vão trabalhando. Então, é um processo extremamente, vamos dizer assim, elaborado pela espiritualidade. Não dá para a gente aprender tudo de uma vez, até porque a gente não teria capacidade para isso, nem entendimento. Então, agora a gente vai falar do bem e o mal. Perguntas? Não. Então, vamos continuando. Quais são as causas de todos os comportamentos negativos nos seres humanos? A paixão e o livre-arbítrio. Aí a gente pega um pedacinho da Gênese que fala assim, ó, todas as paixões têm a sua utilidade providencial, sem o que Deus teria feito algo inútil e nocivo. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa conforme o seu livre-arbítrio. Ou seja, então, tudo que existe no nosso planeta tem algum motivo, tem algum objetivo para isso. Quem procura, né, ter um comportamento negativo é o próprio homem, porque a partir do momento que ele tem o livre-arbítrio, ele decide o que ele quer fazer ou não. E aí está envolvido vários sentimentos, né? A paixão, o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a avareza, e por aí vai. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio para poder resolver o que a gente quer fazer na vida. É aquela história, qual o meu propósito de vida? O que eu vim fazer aqui? Então, se a gente fizer essas perguntas, talvez a gente comece a entender um pouquinho o que Deus espera de nós. Porque Deus não fez o mal. O mal foi quem? A gente que se distancia de Deus e, por conta do nosso livre-arbítrio, a gente não obedece às leis divinas. Na verdade, né, não é que na verdade nem existe o mal, né? Só existe o bem. O mal é a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz, né? Então, quando a gente está no mal é porque a gente não está fazendo bem, né? A gente está se distanciando do que deveria ser, né? Ser o bem. Então, que definição se pode dar à moral? É a regra da boa conduta. O homem se conduz bem quando faz
tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então tá lá, ó, toda caridade na humildade. Isto é, nas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E como distinguir o bem do mal? Quando se crê em Deus, você vai conseguir distinguir. E Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Olha lá o nosso livre-arbítrio de novo. Então, se a gente acredita em Deus, você não precisa ficar na dúvida para quem que você vai, vamos dizer assim, obedecer, né? Você vai sempre ter a resposta, não precisa nem pensar. E nas responsabilidades e méritos, né? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Aí a gente volta lá na harmonização, né? Então, aquela história, qual é a minha intenção de fazer algo para uma pessoa ou até para mim mesmo? Então, tudo vai depender da nossa vontade, ou seja, do nosso pensamento. Qual que é a nossa sintonia, né? Então, tudo passa pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. O homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. É aquela história. Roubar é crime. Mas eu posso roubar ou não. Vai do livre-arbítrio, vai da vontade. Mas é mais fácil eu ganhar dinheiro roubando. Então, quem que fez o mal? Foi eu ou foi Deus? Então, o homem é mais culpado quando ele sabe o que ele está fazendo. Mas continua, mas faz. O homem que está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna irresistível. No meio desta atmosfera pode-se encontrar grandes virtudes. Então, não é porque a gente vive num meio que existe o mal que a gente é obrigado a fazer, a participar. Não. E muitas vezes as pessoas, né, aí, dependendo do ambiente onde você está, você pode aprender com essas pessoas o que você não deve fazer. Aí me lembra a parábola do joio e do trigo, né? Que foi semeado tudo junto e na hora da colheita, antes da colheita, o ceifeiro falou que era para arrancar tudo. Não, vamos deixar crescer todos, depois a gente tira aquele que não presta, que é o joio. Então, assim a gente tem que fazer. Se a gente vive no meio de uma atmosfera de vício, então, assim, vamos ver o que dá para aproveitar daquilo e o que não dá. Mas a gente tem que ter a consciência, a vontade de fazer o bem, de procurar nos melhorando a cada dia. É difícil? É difícil. É difícil porque a gente tem as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, e a gente muitas vezes acaba caindo no vício realmente por deslizes, né? Mas isso não quer dizer que a gente é obrigado a ficar lá de eterno, porque o mal não existe. A gente pratica o mal quando deixa de fazer o bem. Aí a gente vai lembrar do óbolo da viúva, né?
Então, aquela história, ela não tinha bens, mas ela procurou fazer o melhor que ela tinha e dividiu o pouco que ela tinha. E é assim que a gente tem que procurar fazer. Ter esses exemplos sempre na nossa mente. O que eu posso fazer para poder melhorar? Para eu me melhorar e melhorar quem está ao meu redor. O que significa o bem? É agir conforme a lei divina, fazer o mal é infringir essa lei. Aí o mal, de novo, né? Os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos próprios vícios, provenientes de seu orgulho e de seu egoísmo, de sua ambição e de sua ganância, e de seu excesso em todas as coisas. Então, assim, eu não quero nem saber o que está acontecendo aí. Se o mundo está pegando fogo, eu quero mais pegar o que é meu e o resto que pegue fogo, né? Então, a bem da verdade é essa, porque a gente vive num mundo onde, já que a gente vive num mundo de provas e expiações, onde o mal é muito predominante. Então, por isso que se torna muitas vezes difícil a gente fazer o bem, mas não é impossível, né? A gente precisa aprender que Jesus veio para poder pregar o amor e a caridade. Então, nós temos que seguir esses ensinamentos de Jesus. Se os homens se conformarem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitariam os males mais graves vivendo felizes na Terra. Lógico que essa felicidade seria uma felicidade relativa, mas que realmente a gente viveria numa situação muito mais assim amigável, uma coisa mais fraterna, de ajudar as pessoas. Não é que não exista o bem, gente, não é isso. É que o mal, muitas vezes, ele predomina sobre o bem, até porque a gente vive no mundo de provas e expiações. Então, a gente, para fazer o bem, a gente tem que estar realmente de bem conosco mesmo, para poder ajudar o próximo. E isso a gente vai fazer sempre naquela história, orai e vigiai. Porque senão a gente pode ter alguns deslizes e a gente ser influenciado por espíritos que levam a gente por outros caminhos. Mas se a gente realmente seguir os ensinamentos de Jesus, a gente vai estar sempre amparado e sempre podendo fazer algo em benefício do nosso próximo. Isso está no capítulo 3 da Gênese, nos itens 3, 6 e 7. Até aí? Tudo bem? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho da lei de adoração. A finalidade de adoração. Adorar a Deus é a elevação do pensamento, um sentimento inato a todo ser humano. Está presente em todos os povos de formas diferentes. Adoração exterior. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração vem do coração. Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aquele que só tem aparência é hipócrita. Aquele que faz profissão de adoração a Deus é orgulhoso, invejoso e ciumento. E os cânticos não chegam a Deus senão pela porta do coração. E a pergunta fica: a adoração necessita de
manifestações exteriores? O que vocês acham? Não. Não, né? A gente, Não. pelo que a doutrina nos explica, o que importa é a nossa sinceridade, né? Então, a gente não precisa fazer oração decorada, né? Ficar lá rezando Pai Nosso, Ave Maria, o pensamento está lá do outro lado do mundo, pensando na conta que eu tenho que pagar. Então, isso não é oração, isso não é adoração, né? E a vida contemplativa? Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda inútil para a humanidade. Assim, compreendemos que não basta não fazer o mal, é necessário realizar o bem em palavras, pensamentos e atitudes. E aí a gente pôs as fotos aí das irmãs carmelitas, que são aquelas irmãs que ficam nos conventos, né? O tempo todo lá, elas não saem, né? Elas ficam reclusas. E não tem só elas, né? Tem várias outras religiões que têm esse procedimento. Então, aí, pelo que a doutrina nos explica, então não basta simplesmente só não fazer o mal, você tem que fazer algo, né, em prol do próximo. Só rezar resolve? O que vocês acham? Não, só rezar Não, resolve. claro que não. A caridade é a base de tudo. Até porque eu acho que essas pessoas que ficam em vida contemplativa, elas acabam se aliando do mundo, né? Você tem que estar presente no meio do furacão para você saber se você consegue enfrentar ele ou não, né? São as provas da vida que mostram que a gente aprendeu ou não aprendeu a lição. Se você não for colocado à prova, se você não viver no mundo, você não tem como provar que você aprendeu, que você já é capaz de enfrentar aquela lição. E também a caridade, né? Você tem que viver em sociedade, você tem que ajudar os irmãos também a progredirem. Então, essa vida contemplativa, ela acaba sendo inútil, né? Exatamente, é bem assim mesmo. Não adianta ficar lá só rezando, né? Até porque Jesus não passou o tempo inteiro rezando, né? Muito pelo contrário. Ele tinha os momentos dele que ele fazia as orações, mas ele trabalhava e muito, né? E muito. Atendendo, ensinando, né? Então, se a gente for realmente pegar o exemplo de Jesus, né, a gente começa a questionar algumas situações, né? Mas é aquela história do nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente não está condenando, a gente só está colocando as coisas para a gente poder entender de uma forma mais clara, né? Mas assim, o livre-arbítrio mal usado, né? Sim, mas Assim, me lembrou agora o Jerônimo Mendonça, mesmo com todas as limitações dele, né? Ele tinha tudo para ficar ali quietinho, sem fazer nada por ninguém. Mas ele lutou, ele ensinou, ele fez caridade, ele ele engolia a dor dele para diminuir a dor alheia, e dores pequenas, significantes. Sim. E ele, com dores artroses, ele ia e pregou o evangelho, né? E distribuiu o espiritismo por aí, muito melhor do que muita gente, né? Que tem as duas pernas que anda. Então, assim, é o exemplo, né? Mas é exatamente o livre-arbítrio, Kátia, que a gente vai responder por ele, né? Então, as nossas decisões, nós vamos... É a lei de ação e reação. Que a gente fez, né? O que a gente fez com a vida, o que a gente fez com as duas pernas, né? com o poder de fala, né? Com toda a nossa energia, né?
Então, é isso. E a prece, né? O que é a prece? A prece se origina do latim, né? E que significam pedidos, súplica, votos e desejos, ou desejos, né? A oração é a chave da manhã e a tranca da noite. Uma fala de Mahatma Gandhi, né? Prece, ato de adoração. Fazer a prece a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E normalmente a gente só pede, né? E muitas vezes pede coisa que não deve. Pede para ficar rico, para arrumar marido, para arrumar emprego, mas a gente fica sentado lá esperando, né? Que Deus faça as coisas, né? Então a gente tem que pedir, mas também saber agradecer as coisas que a gente tem e pedir coisas que realmente a gente necessita, né? Pedir sabedoria, pedir discernimento, pedir paciência, né? Então, pedir trabalho, que aí a gente vai conseguir, talvez, se mudar a maneira de fazer a prece, a gente consegue algumas coisas. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, pode ser uma coisa simples, uma oração simples, uma conversa simples com Deus, mas quando ela é feita realmente de coração, as coisas acontecem. E falo isso por experiência própria. Então, a prece torna o homem melhor, pois fazendo com fervor e confiança, se torna mais forte contra a tentação do mal e Deus envia bons espíritos para o assistir. E a gente pode fazer prece pelos outros? Sim ou não? Sim, são as preces intercessórias, né? Então, a gente, pelos outros, se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e para a alma. Então, a gente não só deve, né, não só pode, como deve fazer, né? Desde que a gente faça realmente dirigida a Deus, que realmente, ou a Jesus, que ele vai enviar realmente os espíritos para poder auxiliar esses nossos irmãos que precisam, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do politeísmo. E a gente tem aí uma imagem de Deus, né? Que é o que a gente sempre aprendeu, né? Que Deus era um homem velhinho, barbudo, sentado num trono, ou entre nuvens, né? Então, a concepção de um Deus só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem. Então, assim, foi o homem que criou isso. Incapaz de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, o homem conferiu-lhe atributos de natureza corpórea e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade, uma potência sobrenatural. Então, o homem que criou essa imagem de Deus, né? Porque se a gente for ver no livro dos Espíritos, que ele pergunta o que é Deus, é a inteligência suprema que a gente tem. Então, é algo que a gente imagina que tem o poder de tudo, está presente em todos os lugares, é onipresente, onipotente, onisciente. Então, ele não teria essa imagem,
Isso foi uma obra criada pela humanidade e muitas vezes de um Deus até punitivo, vingativo, que se não fizer as coisas certas vai ser queimado no inferno. Então, coisas que muito disso foi criado pela igreja, né? Mas Deus é a inteligência suprema do universo. Então, o politeísmo é a crença de existência de diversos deuses, como no Egito, na Grécia, na Roma Antiga e em outros locais, né? As principais divindades são ligadas às forças da natureza, não são antropomórficas, atribuem características humanas de uma divindade, e imortais. Ao chamarem de Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tomaram os espíritos como se fossem deuses. Disso resultou que, quando um homem se distinguia dos outros por suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o povo não compreendia, fazia dele um deus. E após desculpa, está errada, a sua morte, lhe rendiam culto. Então, aí a gente vai ter os deuses egípcios, que eram vários, né? Os deuses hindus, os astecas, os maias, os gregos, os incas, né? Todos eles tinham vários deuses, né? Vários deuses que eles adoravam esses deuses, prestavam as suas homenagens a eles. E no livro A Caminho da Luz, né, no estudo que a gente está lendo alguns capítulos, né, Emmanuel fala: a gênese de todas as religiões da humanidade teve a origem no coração augusto e misericordioso de Jesus, uma vez que ele é o diretor espiritual da Terra. Pois em tempos, ele envia mensageiros à Terra para ensinar e difundir as verdades evangélicas que são recebidas e interpretadas segundo o nível evolutivo de cada época. Então, isso está no capítulo 4, 5 e 18. E se a gente for ver, é exatamente isso, né? Porque de tempos em tempos a gente ouve algumas coisas. E é interessante, tem um programa na History Channel, na 2, que chama Caminho de Deus. Passa de segunda-feira, começa umas, acho que 10, 11 horas da noite. Quem quiser, tiver interesse, é muito interessante o programa, porque a gente começa a ver que muito do que a gente vê na história antiga, a gente ainda vê hoje. De cultos, de sacrifícios de animais, de algum tipo de coisa, e é muito interessante o programa. A gente começa a perceber que, inclusive, que os sacrifícios ainda existem até hoje, né? Não como existia aos anos atrás, aí, que eles sacrificavam, principalmente os maias, né? Os incas, pessoas, mas isso ainda existe. E no vocábulo, o sacrifício tem, conforme a etimologia, um sentido de fazer alguma coisa sagrada, em seu sentido primitivo e unicamente religioso. Representa uma oferenda que se faz à divindade por meio de rituais. A oferenda pode ser representada por uma pessoa, por um animal, ou ainda por produtos de origem vegetal ou outros objetos. Aí vai depender de cada religião, aí, de cada... Aí a gente vai ter alguns sacrifícios, né? Poderiam os sacrifícios realizados com intenção piedosa
ter algumas vezes agradado a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Deus atenderia para o pensamento e não para o ato. Então, a gente volta a dizer, o que vale muito para Deus é a intenção que a gente faz a coisa. Não é o ato em si, mas a intenção com que é feito aquilo. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Porque a internet aqui de vez em quando está dando uns pipoco. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? Aí a gente tem uma imagem das cruzadas. Será que isso acabou? Esses povos são impulsionados pelos maus espíritos, fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Então, será que essas guerras santas acabaram? Ou ainda existe? Então, É claro que existe. Existe. Hoje você vê esses povos aí brigando por causa justamente de questões ideológicas religiosas, né? Muito pessoal do Oriente Médio, eles matam por causa por essas diferenças aí religiosas, né? Muito triste. Aí esse pessoal que está aqui são os Cavaleiros Templários, né? Esse Sim. símbolo aqui. Eles eram guerreiros, né? Guerreiros religiosos, né? Sim. Absurdo, né? Mas, olha, para a gente ver que não é absurdo, ali no Oriente Médio, ali, Jordânia, Palestina, aquele Israel, aquilo ali é problema religioso, inclusive, né? E no Líbano, é onde tem o Hezbollah, né? É um partido político, mas com fundamento religioso. É muito interessante, a gente começa a ver essas coisas, e a gente pensa assim, nossa, a Guerra Santa acabou. Não acabou não, ela está aqui bem debaixo do nosso nariz. Né? Porque existe realmente essas pessoas que ainda usam a religião para poder provocar guerras e matar o próximo porque não participa do mesmo conceito religioso, vamos dizer assim, né? Então, existe tudo isso aí ainda. E bem arraigado em muitos lugares, viu? Em muitos lugares. Isso, exatamente. Ainda no sacrifício, né? Qual o sacrifício mais louvável a Deus? Vai te reconciliar com teu irmão e depois virás fazer a oferta. Ensinou que o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir o perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que de algum mal se tiver feito contra o irmão. É necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferta será agradável, porque é proveniente que um coração puro de qualquer mau pensamento. Ou seja, então, o sacrifício mais agradável a Deus é aquele do perdão, e corrigir o erro ou equívoco que você teve com aquele irmão.
Não adianta a gente ir lá no centro espírita, na igreja, na sinagoga, na mesquita, seja lá onde for, fazer alguma doação, algum sacrifício, de ficar uma semana sem comer, de andar de joelho, não se reconciliar com o próximo. Não vai resolver. Porque o que vai valer realmente é a intenção com que a gente faz isso e a gente aprender a nos perdoar das nossas falhas, dos nossos equívocos e perdoar o nosso irmão. Porque se a gente não se perdoar, não aprender a se perdoar e não perdoar o irmão, a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que quebrar esses grilhões que nos segura, que nos impede, muitas vezes, que é o egoísmo, né? Imagina que eu vou lá pedir perdão para uma pessoa que me ofendeu. Eu vou me rebaixar, vou me humilhar para essa pessoa. Então, se a gente continuar com esse pensamento, a gente nunca vai conseguir fazer o sacrifício agradável a Deus. Porque esse é o interessante. É o perdão, é o sacrifício do óbolo da viúva. São essas situações que a gente tem que começar a ver e começar a entender que a gente é regido por uma lei divina, que ela é infalível, é imutável e governa todo o nosso universo. Então, ela não foi feita só para um país ou um povo, não. Ela foi feita para o universo. Então, se nós quisermos reconciliar com Deus, aprender as coisas divinas, procurar, vamos dizer assim, andar nas leis divinas, a gente tem que começar a perdoar as pequenas coisas, para a gente poder perdoar as grandes coisas. Então, a gente tem que quebrar esses grilhões que existem dentro de nós. Seja qual for a dificuldade que te encontres, não desanime. A esperança é a luz da vida. Confie em Deus. Isso é uma fala do Chico Xavier. E com isso a gente terminou nossa aula. Dúvidas, comentários, reflexões? Reflexão é que eu preciso fazer umas aulas igual a sua, assim, mais curta, né? Fazer umas aulas assim mais curtas igual a sua. Só agradecer, as palavras foram ótimas. Eu fico me policiando também, porque foi, às vezes eu monto a aula, depois vejo, acho que está muito grande, porque às vezes são assuntos que geram bastante reflexões, comentários, aí a gente tem que deixar um período também para vocês falarem, né? Sim, exatamente. Vocês não têm dúvida contra esses sacrifícios, né? Pessoal que vai lá de joelho, sobe lá 60 degraus, pô, aí chega a Lucinha e fala que não adianta nada. Não estou falando que não adianta nada, né? Qual é a intenção da pessoa? Porque aquela história, não adianta nada você ir lá fazer tudo isso e ficar desejando mal pro outro. Isso, exatamente. Esse é o problema. É a intenção, né? Mesmo naqueles sacrifícios que o povo fazia, né? Aquela história, Deus vai ver a intenção com que a pessoa fez aquilo. Sim. Que se fazia, né? E ainda fazem, né? Sim. Que... Ah lá, Kátia. Kátia pensativa. Mas sempre vê minhas caras.
Não, não sei, é que eu fiquei pensando assim, né? Tudo bem, né? Tem essa questão da intenção, né? Mas, poxa, o que adianta? Que nem aquela religiões aí que as pessoas ficam se flagelando, sabe? Por mais que tenha uma intenção boa, que não esteja prejudicando ninguém, mas também não está fazendo nada para ninguém, né? Então, que benefício que isso vai trazer? Quer É, dizer, são sabe? rituais, Eu acho que não realmente tem não traz sentido. mesmo. Não traz mesmo. Mais agradável seria Deus se ela tivesse indo visitar um asilo, ou um orfanato, né? Não tem dúvida, fato, fato. Mas, né, a pessoa acredita nessa questão de promessa. Essa questão de promessa não é nada mais é do que uma barganha, né? É uma Com barganha que se alguns, faz. é uma barganha, né? Mas os espíritos superiores, eles se condoem pelo que você quer. E às vezes a coisa se resolve porque você pede com muita fé, né? Não é porque ele está Exatamente. interessado realmente que você pague a promessa, né? Se é um Ah, espírito elevado, ele não está ligando para você pagar a promessa ou não. Ele se é a condoeu, intenção que a pessoa faz, né? a E porque em intenção, algum momento a pessoa fez por merecer, né? Fora Sim, de tudo isso aí, a pessoa deve ter uma conduta que fez por merecer aquilo que ela está pedindo, né? Ela nem percebe, ela acha que foi aquela barganha, mas não foi, né? isso, não, exatamente, é não isso foi. mesmo. Exatamente. Mas aí, a partir da hora que ela fez a barganha, ela se sente em necessidade de pagar, né? Bom, pelo menos Sim. paga, né? Sim, Mas ela não precisaria fazer a barganha, falar, olha, se você me der tal coisa, eu vou subir 300 degraus de joelho. Não precisava, era só ele fazer com muita fé. muita Pai, fé, por favor, exatamente. nossa, se eu pudesse conceder essa graça, eu vou ser muito feliz. Nossa, por favor, pai, me dê de presente, sei lá, alguma E coisa tudo por de merecer, e o coração. merecimento, né? Só Então, por ver, só fé também, né? mas aí é que tá, a pessoa pede, aí o merecimento casa, né? Então a E pessoa pede, se ela tiver merecimento, isso daí fica mais fácil, né? Mas realmente não adianta, a pessoa vai lá, é, faz tudo errado, mata um, né? Mata outro, a pessoa faz coisas aí tudo fora, rouba, né? E depois vai pedir, né? Realmente a pessoa não tem muita Não moral tem, para ficar não pedindo, né? tem moral para poder, né? É aquela Exatamente, tem história, o essas que vai questões. contar muito vai ser a intenção e a moral da pessoa, né? Exatamente, Uhum. Então, se a exatamente. gente não começar com as pequenas coisas que a gente precisa fazer, né? Essas briguinhas bobas que às vezes a gente tem de discussão por pouca coisa, você ficar de cara virada com a pessoa, não conversar, não dar um bom dia. Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que começar a trabalhar em nós. Porque a Sim. partir dessas pequenas coisas que a gente vai conseguindo, a gente vai aumentando e vai conseguir perdoar, às vezes, uma pessoa que fez algo grave para a gente, né? Sim, Então, sim. a gente. E muitas vezes a gente quer perdoar, mas a gente também não se perdoa do que fez. Uhum. Então, e às vezes é muito mais difícil a gente se perdoar do que perdoar o outro. Então, a gente tem que se conhecer. Aquela história, você saber da sua capacidade, saber o que você quer da vida, o que você pretende ser. Uhum. Então, você quer realmente ser uma pessoa boa, uma pessoa que ser útil na sociedade, não digo nem na sociedade, né? Na sua casa, no seu trabalho. E aí não digo que é só cumprir com a sua obrigação de ir lá trabalhar, cumprir seu horário e pronto. Não. É aquelas coisas pequenas que se tem da pessoa, às vezes, não conseguir terminar seu trabalho, você ir lá ajudar, se colocar à disposição e ajudar realmente, né? E Então, fazer com amor. fazer com amor. Não importa que tipo de trabalho que você faça, mas se você colocar o amor na frente, tudo
melhora. Tudo melhora. Sim. Então, a prece realmente ajuda bastante, mas a gente tem que realmente fazer por onde merecer também as ajudas que a gente recebe. E muitas vezes entender essa ajuda, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa e não chega e a gente acha que não veio do nosso jeito, mas veio de uma outra. Você queria uma cor azul e chega um cor de abóbora, aí você acha que não é aquilo. Então a gente também tem que entender os desígnios de Deus, as coisas que ele, as ferramentas que ele nos dá para poder a gente seguir. Porque nós temos nossos limites, mas também a gente tem a nossa sabedoria, que Deus dá para a gente a inteligência e o livre-arbítrio, né? Então a gente tem que saber usar isso. Sim. São algumas das ferramentas que ele nos deu para poder ser capaz de entender todas essas leis que ele colocou no universo, né? Sim. Mais alguma coisa? É assim, Lucy, eu acho assim, como você explicou direitinho aí as leis de Deus, né? Elas estão gravadas na consciência. Às vezes a gente dá a desculpa de que não sabe que aquilo era errado, de que fez sem querer, mas se a gente consultar bem a nossa consciência, tá tudo lá dentro. A Tá gente tudo sabe muito bem lá. o que é errado, né? A gente erra porque quer errar mesmo, e vem com desculpinha, né? Que acha cômodo, né? Mas quando a gente para e pensa, a gente sabe muito bem onde está errando, né? Sabe sim. A gente Sabe? é só fazer nosso exame de consciência, né? As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência porque é o próprio Deus que está junto com a gente, né? Quando nós fomos criados, né, ele está imanente em nós, né? Então, essa consciência nada mais é do que o próprio Deus, né? Que está ali conosco, né? Em forma dessa intuição, né? Então. É bem E legal. depende de religião, né? Independe, a pessoa pode não acreditar em Deus e ela ter a consciência muito firme do que é certo e errado. Por quê? Porque está dentro dela, ela só não sabe que aquilo ali é Deus, ela tem outra palavra para usar. Ela, assim, tem muitos ateus que têm uma conduta correta, como também tem muitos religiosos que são totalmente tortos, né? Que fazem aberrações, né? Então, o que é Deus, né? No próprio livro dos Espíritos o que é Deus, né? Não é quem é Deus, como você falou, aquela história do velhinho, né? O que é Deus, né? Então, tá dentro da gente, esse Deus está dentro da gente, independente de religião, independente de crença. É isso aí. Legal. Que horas são? Já 37. Acho que está na hora da gente. Vamos, encerrar. então, podemos, Lucy? Pode, a não ser que tenha alguém que queira falar mais alguma coisa. Vamos ver, hoje seria a Berenice e a Kátia. A Kátia está aí. A Berenice, vamos ver se a Berenice está aqui. A Berenice não está, né? Então, quem que ia fazer no lugar da Berenice? As vibrações da noite, quem gostaria? Eu sei que tem um monte de gente que estava morrendo de vontade de aparecer essa oportunidade, mas não sei, fica aí com vergonha. A gente escolhe alguém. Quem que pode fazer as vibrações? Eu, Jennifer. Jennifer. Então tá. Legal. Então vamos encerrar, então. Então vamos agradecer pela aula de hoje, agradecer pelo concurso dos irmãos espirituais, nossos benfeitores amigos, que estiveram conosco, né, do nosso lado,
Isso interessa a eles quando aprendemos essas questões e eles se aproximam de nós para nos intuir, nos facilitar o entendimento. Nesse momento de alegria, de comunhão, né, desses ensinamentos, agradecendo aí a Lucy, vamos convidando a Jennifer para fazer as vibrações da noite e logo em seguida a Kátia para fechar a nossa aula. Pelas nossas orientações recebidas, pelos nossos professores que hoje nos passaram importantes lições. Vibremos pelo nosso país, pela nossa política, que precisa de orientação espiritual para seguir no caminho do amor, como foi muito bem levantado. Vibremos por todos nós aqui, que consigamos no caminhar dos nossos dias observar o trabalho espiritual a ser feito, que nós consigamos nos sentir tocados para poder concorrer para o bem. Vibremos pelos necessitados, pelos que estão em situação de rua e os que precisam de tocar-se pelo amor para poder ajudar ao próximo. Vibremos ao fim por todos aqueles que ainda não experimentaram a luz divina ou o autoconhecimento do amor de Jesus. Assim seja. Que assim seja. Senhor Pai, Mestre Jesus, lhe agradecemos por mais essa aula, agradecemos a todos os espíritos que estiveram conosco, nos auxiliando na compreensão. Pedimos que sejamos capazes de seguir a semana, podendo cumprir todas as leis divinas que, como a gente aprendeu hoje, estão dentro de nós, que façamos todas as nossas atividades com muito amor, com muita responsabilidade. Agradecemos, Senhor, pela Casa Espírita, que nos dá a oportunidade desse curso, e pelos nossos professores que perderam seu tempo, que se dedicam tanto para nos dar essa aula e nos trazer mais conhecimento a cada semana. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos, Mestre Jesus. Graças a Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. E é isso, então. Então, Uma boa noite, né? A todos. boa Boa noite a noite. todos. Tchau. Obrigada. Boa noite. Pela Semana que vem. obrigada. Tchau, tchau. Até a Boa semana que noite. vem. Tchau, até semana que vem. Semana que vem, gratidão Boa pela noite. aula. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Tudo de bom. Tchau, Thalita, João Carlos, Guilherme, É. Silvana. Guilherme ficou quietinho hoje. Muita gente ficou É. quietinho.